A gente vai voltar a ter missa aí. Eu não estou pedindo autorização, eu estou avisando. Porque eu estou aqui diante de vocês. Aí o que ele fez? Dia de São Jorge, juntou todo mundo que tinha cavalo na vizinhança, um troço de subúrbio, fez uma cavalgada triunfal, levando a imagem de São Jorge até a capelinha que celebrou a missa e passou a missa todo domingo. Os traficantes não empombaram mais. Aí você diz, ele peitou e ele fez estabelecer a ordem do Estado. Não, ele fez exatamente a mesma coisa quando ele estava fazendo uma obra na paróquia e apareceu um fiscal de obras da prefeitura. Ele disse, eu não obedeço nem a prefeitura nem o traficante, eu estou aqui desde diante da prefeitura. É uma ordem universal. Justamente. Que é essa questão a modernidade coloca, que a ordem universal está quebrada, né? Então a ordem, para a modernidade, é como se a realidade tivesse começado no século XVI ou XVIII. Não, para a modernidade é pior ainda. Para a visão clássica, o que você tem? Visão tomista. Lei social e lei da gravidade é a mesma coisa. São coisas que você descobre como funciona. Isso, porque é universal, é natural. É natural, está é endógeno. Aí, e o homem faz parte disso. Justamente. É uma coisa que vem da sociedade. Já para a modernidade, é a ideia cartesiana. A cabeça vale mais do que o braço. O braço eu não sei se existe. A ideia eu sei que existe. Então eu penso, a sociedade perfeita é uma sociedade em que os meios de produção estão nas mãos do proletariado. Aí você chega e diz, não, a sociedade perfeita é uma sociedade em que a mão invisível do mercado garante que todas as necessidades sejam saciadas. Aí o que eu faço? Eu tomo o poder e te mato, ou você toma o poder e me prende. Isso. A população carcerária americana, em números absolutos, é maior do que a chinesa. Por quê? Porque a maneira do capitalismo lidar com aquilo que não se encaixa dentro da ideia a qual a realidade tem que se dobrar é meter em cano. O comunista mata, o americano prende. Ou o comunista mata prende. Ou manda para a Sibéria, que tá na minha. Não, o hospital psiquiátrico. Porque a maior rede de hospital psiquiátricos do mundo está justamente na China e na Coreia do Norte. Maior rede. É interessante. Ou você é morto, ou você é doido. Ou você é burro, ou você é mal intencionado. Justamente. Modernidade é isso. Uma vez, eu fiquei até surpreso com uma pergunta. Um professor universitário, né, com doutorado, etc. Um camarada que oficialmente tem uma certa cultura. Então, ele me perguntou se existia algo natural. Eu fiquei assim surpreso. Mas como é que alguém tem dúvida? Ou pode fazer essa pergunta, né? Se existe algo natural, né? Mas aí é que está. Para o homem moderno, de fato, a ideia de naturalidade é um absurdo. Porque o mundo começou no século XVIII com Descartes, ou começou no século XVIII com Kant. Ou foi século XVI com Descartes, ou no século XVIII com Kant. Você chega para ele e diz, faz o seguinte, faz cocô no piniquinho, eu boto cocô no micro-ondas 5 minutos que vai esterilizar e você come. Se não existe nada natural, por que você não vai comer? Agora me diga uma coisa, Carlos. Dentro de uma macro reflexão, de uma macro preocupação com a realidade. Como introjetar hoje, dentro da realidade eclesial, como introjetar bispos e superiores religiosos que tenham uma visão mais ortodoxa? Porque você sabe muito bem, até mais do que eu, né? E eu sei muito por leitura, e você mais até por experiência, os grandes esforços feitos no mundo, né, para se introjetar no clero, nos seminários e etc., líderes que se possam considerar modernos, progressistas, pós-modernos, etc. Como fazer isso? Como botar bispos decentes? Exatamente. Olha, eu acho que isso não é... Porque, por exemplo, o Lugo, né, no Paraguai, né, ele não foi nomeado à toa. Né? Bom, o caso é que dentro da igreja, primeiro, o que a gente passou? Por uma compreensão complicada, para ser gentil, meus amigos da Opus Dei não brigarem comigo, mas por uma compreensão complicada do conceito
de colegialidade do Vaticano II, Paulo VI praticamente abdicou do poder. Ele fez algumas poucas intervenções, ele gastou o último cartucho dele com essa questão da pílula, que realmente não tinha como não fazer. Mas, na prática, ele perdeu a autoridade toda, a autoridade papal inteira. Resultado, durante o pontificado de Paulo VI, quem nomeava os bispos era aquela cambada de comunistas sem vergonha que até hoje é assessor da CNBB. Um monte de freira de shortinho, etc., que nomeava bispos que tivessem de acordo com as ideias deles, que fossem dóceis às ideias deles. E não só bispos superiores religiosos, reitores de seminários, reitores de universidades, etc. Aí, o que João Paulo II diretores fez? de faculdades, de editoras, etc. Justamente, todo projeto gramsciano de pegar e dominar os meios de produção de cultura, etc. Né? Os multiplicadores culturais todos. Aí, o que João Paulo II fez? João Paulo II era polonês. Logo, ele tinha essa noção, essa visão, tanto do período do comunismo, quanto de uma catolicidade persistente, como, digamos, ruído de fundo. Então ele pegava: você é um bispo de teologia da libertação fanático, daqueles acredita naquelas coisas. Você e o Comblan dividem a mesma palhoça em busca da libertação do proletariado pelas comunidades eclesiais de base. Aí, convenhamos, uma besteira dessa é muito difícil você conseguir uma vocação verdadeira. O que esses caras atraíam? Atraíam vaselinas. Atraíam gente. Não é à toa que não ordenavam ninguém. Pois e quando ordenavam, o camarada pulava fora do barco. Porque quase 100%, é incrível. As pesquisas estão aí para mostrar, e é incrível como esse povo não apresenta as pesquisas. Mas 98% dos padres ordenados, dos padres ditos TL, deixaram o ministério. Justamente. Por que eles deixaram o ministério? 98% é um índice muito alto. Mas por que eles deixaram o ministério? Eles deixaram o ministério porque o objetivo deles ali era ter casa, comida e roupa lavada. Na medida que você não tinha mais um seminário, eles iam estudar na faculdade tal. Resultado, eles saíam com um pedaço de papel que fazia com que eles pudessem se tornar professor universitário. Isso. Então, o cara pegava, na hora que ele arrumava uma mulherzinha, ele simplesmente fazia concurso de professor universitário e largava aquilo que para ele foi um empreguinho. Ele era padre, como ele teria sido milico, funcionário do Banco do Brasil, era um emprego, era casa, comida, roupa lavada. Agora, alguns deles, eles conseguiam pegar e chegar e ter um programa de rádio e uma que outra coisa que eles ficavam importantes, e o título de padre era legal. É bom, o cara manter esse título de padre, ele consegue vender um livrinho de autoajuda, ter um programa de rádio, etc. E é um vaselino. Ele está ali porque ele quer ter casa, comida e roupa lavada. Então João Paulo II pegava esse cara e ordenava ele bispo para substituir o outro. Por quê? Porque ele não era um verdadeiro crente na terra. Ele era alguém que na hora que o vento começasse a soprar de outro lugar, opa, está soprando da direita, vou para a direita. E aí ele nomeou esses caras. Ele fez também a lei de que ao chegar a 75 anos de idade, o cara tem que pedir para sair. Isso. Resultado, os TL foram sendo substituídos por vaselinos. E hoje a gente está ainda convivendo com uma grande quantidade de vaselinos. Um clero, um episcopado de transição ainda. Um episcopado de transição. E esse episcopado, ele agora, no tempo de Bento XVI, quando eles vão chegando a 75 anos de idade, eles estão sendo substituídos por bispos mais ortodoxos. O que falta? A única coisa que falta no Brasil seria alguém, quem seria, isso não é o caso de mencionar agora, mas seria alguém que desse uma margem de rebolado para esses bispos ortodoxos
sendo o louco, o cara que prega... O louco da história. O cara, Dom Quixote. O Dom Quixote é o cara que chega e diz... o padre que prega autoajuda está se condenando ao inferno, está levando a galera para o inferno com ele. Um cara que possa pegar e pregar muito violentamente para que os bispos ortodoxos nomeados por Bento XVI possam pregar ortodoxamente, mas de maneira tolerante. E aí, se eles pregam ortodoxamente de maneira tolerante e dizem ao clero que o faça, o que vai acontecer? O clero sobrevivente, que é o clero que foi ordenado no tempo do Vaselina, quem ele é? Ele é um clero com uma formação ruim, mas que culturalmente é católico. Então esse clero... E eu noto um esforço, né? Eu sou convidado para dar muitas palestras e cursos em seminários. Eu noto um esforço dos bispos hoje em melhorar a formação de seminários. Justamente. Você viu as instruções novas de Roma de como é que há de ser a formação dos seminários? Isso. Eu achei maravilhoso. Eu noto que até mesmo a própria postura do seminarista é muito melhor do que a dos anos 80 e do início da década de 90. Eu acompanho o seminário desde 94. Em 94, quando eu comecei a acompanhar, os seminaristas eram muito mais relapsos. E era um comportamento do seminarista. Hoje não. Você tem um seminarista muito mais concentrado, que inclusive ele deseja um estudo mais tradicional. Se contrapondo muitas vezes ao professor. Porque o professor chega em sala de aula com a pós-modernidade, jogando lá Hort, Foucault, etc., e o seminarista pedindo: vamos estudar Aristóteles, vamos estudar Agostinho, vamos estudar Tomás. Justamente, porque esses seminaristas, o seminarista que entra para o seminário agora, ele já é frequentemente um seminarista que entra para o seminário porque ele teve acesso a esse tesouro da ortodoxia que foi escondido durante essas décadas e que agora está de novo à disposição, direto ou indiretamente, através de internet e que tais. Como assim? Por exemplo, eu gravei esse exame de consciência para antes da confissão. Eu estou gravando essas aulas de catecismo. O que acontece? Essa aula de catecismo, se você for ver, a gente está agora, a aula de sábado, depois de amanhã, a gente vai ser o quê? Vai ser a 8ª ou 9ª aula. Cada aula com 1 hora. Até agora, a gente já falou: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo. A próxima vai ser seu único filho. Mas pedindo sua carteira. Minha carteira? Oh, essa é a melhor parte. Pedindo a carteira. Tá? Olha ali, nem aquela ali, não? Não, isso não. Mas, quer dizer, 8 horas de aula para falar do primeiro artigo e o comecinho do segundo artigo do credo. Quando chegar no final do credo, provavelmente o que vai ter sido dito ali vai ser mais teologia do que 70% dos padres de hoje em dia estudaram no seminário. Ou que os dos anos 80 estudaram. Justamente, porque na verdade que estão aí na ativa, o que os padres dos anos 80 estudaram, em grande medida, foi sociologia e manual de sociologia. Manual de sociologia. Não, porque é aquela coisa. O problema, na verdade, a formação dos seminários, ela só vai voltar a ser perfeita quando ela voltar a ser feita, as aulas voltarem a ser dadas em latim. Por quê? Porque se você pega hoje, qual é o melhor que o seminarista pode ter acesso? Um manualzinho de teologia moral desse tamaninho, em português. Agora, ele precisa estudar teologia dogmática, precisa estudar teologia moral, precisa estudar essas coisas todas. Isso daqui tem latim, isso daqui tem latim, isso daqui tem latim. Ele não vai achar material em português. Ele precisa ler a Suma. Ou a obra de Tomás, que não se resume a Suma. Não, tudo bem, mas assim, a Suma. E o mais eu falo isso porque você sabe minha pesquisa em Tomás.
Não, completamente. Mas ele não precisa ir. E assim, São Tomás é interessante até, porque se você pegar São Tomás, é o mínimo. É o básico do básico do básico. Você pegar a Suma, a Suma era um tratado introdutório. Isso. Você pegar a Suma Teológica, você tem um padre que não estudou a Suma Teológica de cabo a rabo, você tem um padre que não conhece teologia. E eu pergunto, qual é o padre no Brasil hoje que conhece a Suma Teológica? Justamente. Qual o reitor desse seminário? Não, e qual o padre que tem como conhecer a Suma Teológica? Porque o ponto é esse. Se ele não teve uma formação em filosofia decente, Não estudou línguas clássicas. não estudou línguas clássicas, ou seja, ele não tem acesso ao original. Você vai pegar edição com erros de tradução. A formação do clero hoje em dia, esse manual de teologia moral aqui, daqui é usado em formação de seminário. Isso é uma coisa, se você fosse pegar 50 anos atrás, 70 anos atrás, é equivalente a isso. É um livro de divulgação para leigos. O clero, seria necessário que eles tivessem mais, até é curioso. Eu tenho um manual de teologia moral em francês, que quando chega nos pecados esquisitos, quando o sexto mandamento, ele está em latim. Tá, Oi, meu amor. achei o filhotinho. Ah, cadê? Tava lá fora onde eu falei. Aonde você falou? No estante? Olha que legal, botou aí de novo? E a gente tem uma gata maluca que fica carregando o filhotinho por enquanto ela. Ah, que bacana. E o filhotinho nasceu aqui, ó, entre os livros, chama Gutenberg. Mas quer dizer, é uma formação que é tremendamente falha. Então os seminaristas de hoje em dia vão ser quem? Vão ser o moleque que teve acesso, seja diretamente pela internet, seja porque alguém que tem uma internet boa gravou e deu um DVD para ele, a pregações ortodoxas que ele nunca ouviu na paróquia. Isso. E ele pensa, poxa, Isso é muito melhor. isso que aquele cara está fazendo eu faço melhor. Eu mesmo. E faz mesmo. Não, e faz mesmo. Eu vejo eu mesmo. Quando eu estava pensando, vou para o seminário, não vou para o seminário, eu convivia justamente com os franciscanos do convento do Bosque. Lá em Petrópolis? Lá em Petrópolis. Aí, um deles estava se queixando comigo porque ele sofria preconceitos atrozes, porque ele tinha uma namorada e todos os outros tinham namorados. Né? E o Boff ainda estava lá, não sei se ele tinha namorado ou namorado, mas... Aí o cara estava se queixando disso. E aí eu disse, mas pô, você não tem esse voto aí de celibato, castidade, essas coisas todas? O cara disse, olha, se botar o dedo na minha boca, eu mordo. Eu pensei, eu como professor, eu coisa de 2, 3 meses antes, eu tinha passado por uma situação extremamente complicada, eu era mais novinho, mais bonitinho do que hoje, e uma aluna apaixonada tinha convencido o meu caseiro de que eu iria dar uma aula particular para ela na minha casa, coisa que eu nunca fazia. Eu até dava aula particular na casa dos alunos. Resultado, quando eu chego em casa, o caseiro tinha deixado a menina entrar e a menina está pelada na minha cama. E eu tenho que tirar a menina pelada da minha cama. Essa parte da filmagem. Eu não estou dando nome de ninguém, mas tudo bem. Eu consegui tirar a menina da minha cama sem ofendê-la. Quer dizer, nessa eu até consegui fazer melhor do que o José com a mulher de Potifar. Né? Porque uma fúria maior que a de uma mulher ofendida, já dizia Shakespeare. Então eu consegui tirar a menina lá e dizer, não rola, não é por aí. Sim, eu sou seu professor, você está viajando. Sem ofender a menina. E a menina não era feia, muito pelo contrário. Mas eu passava por situações, passo até hoje, como professor, que não é um dedo na minha boca, é uma mão inteira. E eu não mordo. Eu brinco, falo com a Carla que ela é a única mulher da cidade dela que não foi minha aluna, e por isso eu casei com ela. Na verdade, eu casei com ela porque ela é a mulher mais maravilhosa do mundo. Mas assim, essa é uma brincadeira que eu faço.
Nunca tive nada com aluna nenhuma. Por quê? Porque isso é errado. E foi uma coisa que me fez pensar, poxa, esse cara não está nem tentando, eu posso tentar e provavelmente melhor do que isso eu faço. Foi uma das coisas que me deu coragem de entrar para o seminário. Agora, uma coisa que me preocupa hoje, Carlos, é que apesar de você ter, a nível eclesial, um bispado mais ortodoxo, nós ainda temos, não só no Brasil, não só, eu repito, até porque eu conheço um pouco, né, da Igreja Universal, mas não só no Brasil, mas nós ainda temos ilhas controladas pelos chamados modernistas, progressistas, pós-modernos, etc. Um grande exemplo são as PUCs, por exemplo. Ou as grandes editoras. Né? As grandes editoras católicas editam tudo, menos um livro católico. Não, meu sonho era ser interventor pontifício na Vozes. Porque eu ia ou então parar na de publicar Santuário. o lixo. Então na Santuário. Não, porque a Vozes, ela tem um catálogo maravilhoso. Eu tenho uns livros da Vozes dos anos 50 que são assim, ler de joelhos. Aí eu reeditava aquilo tudo, essas besteiras que eles editam hoje, eu não cedia os direitos e não editava mais. Boa feita que arrumar emprego. Mas quer dizer, isso é uma coisa, é ruim, é péssimo. Mas por outro lado, se você vai na missa, lá em, como se chama a cidadezinha que você estava? Bom, mas se você vai na missa, na aldeiazinha aqui do lado, eu te garanto que ninguém ali tem a menor ideia do que é dito na PUC ou do que é publicado por uma editora dessas. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Que esse é um dos problemas. Eu, inclusive, nesses dias eu estava comentando com um colega e eu chamava a atenção disso. Por exemplo, uma dessas editoras alternativas, né, como a editora Maná ou a Rabone, eles editam um livro e vendem 100 mil cópias. E de fato vendem. É muito maior. Justamente, de fato eles vendem. É. Né? Diferente dessas editoras chiquíssimas, que pós-modernas, etc. Os caras editam um livro e para vender, se eles venderem 200 exemplares, isso é muito. Todo o livro deles é um prejuízo. Chega a ser engraçado. A Vozes, eles têm, junto do caixa, a filoteia. Por quê? Porque nego compra. Eles ficam tentando empurrar Leonardo Boff, Dalai Lama, mas eles se sustentam com a folhinha do Sagrado Coração. Entendeu? Quer dizer, a população continua católica. O nível de ortodoxia da população é muito maior do que das editoras, do clero, porque o clero também, pela mesma razão que a população, por ser acreditar na visão de mundo hierárquica, o clero, ele faz o que ensinaram a eles que eles têm que fazer. O discurso deles é o que eles aprenderam que eles têm que ter. Então, o resultado, o clero da agora, o clero que está agora no seminário, que vai ser ordenado, é um clero muito mais ortodoxo. Muito, muito, muito mais ortodoxo. Isso vai avançar a passos extremamente largos no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, toda essa entrada na modernidade, ela foi uma crosta superficial. Ela foi uma coisa que tampou uma realidade católica. Então você chega hoje, por exemplo, eu estava lendo uns textos muito curiosos, sociologicamente falando, de alguns escritores falando de temas religiosos, coisas assim. Aí tinha uma das escritoras, que no primeiro livro, publicado em 1980 e pouquinho, era irmã sei lá o que. Depois passava a ser na professora sei lá o que. Provavelmente largou a... Os primeiros livros dela eram um manual de como tentar transformar um grupo de católicos do interior em
em uma seita marxista-leninista. Uma SEB. São sinônimos, né? É. Chegava ao ponto de falar, eu tive uma crise de riso quando eu li, que, abre aspas, Jesus está como um peixe na água. Essa frase faz algum sentido para você? Você conhece peixe fora d'água, né? É. Peixe na água, o que é isso? Isso é um trecho da Guerra de Guerrilha, de Mao Tse Tung, que diz que o guerrilheiro... Não, Cristo está no povo como um peixe na água. É um trecho, O guerrilheiro está no povo como... isso é um trecho da Guerra de Guerrilha do Mao Tse Tung. Quer dizer, ela estava comparando Nosso Senhor a um guerrilheiro maoísta. Chegava ao ponto de dizer que o povo de Israel era oprimido pelo capitalismo. Aí, isso na década de 80. Aí for pegar um texto dela dos anos 2000, da mesma pessoa, agora assinando professora fulana, não mais irmã fulana, o texto dela é pingando fel e amargor pelo fracasso da revolução dela. Eles fracassaram, eles perderam. Eles não conseguiram fazer Mas o Supremo está aí para fazer aquilo que o Nietzsche apontou. E o Supremo também não consegue. O Supremo não consegue por quê? Porque a aposta deles atualmente, não só no Brasil, mas em países como a Colômbia e o México, é o Supremo. tudo bem. E eles É o podem Supremo. até fazer o que eles bem entenderem no Supremo. O que vai acontecer? Não vai colar. Por exemplo, no estado de São Paulo, foi feita uma lei dizendo que o cidadão transexual tem o direito de ser chamado pelo seu nome social, que é o nome que ele escolher, em todas as repartições públicas. O que isso quer dizer na prática? Que na repartição pública... Isso quer dizer que se João chegar um Maria. traveco É. na delegacia de polícia e disser para o escrivão, me chama de gostosa, o escrivão tem que dizer, então gostosa, por favor, assina aqui. Eu, só de zoeira, imprimi a lei e levei para a delegacia de polícia. Só para perguntar o que eles iam fazer. A resposta foi uma crise de riso. Generalizada. Por quê? Porque eles nunca iriam fazer aquilo. Eles talvez façam enquanto o promotor estiver ali. Para inglês ver. Para de fazer, para inglês ver. Então o Supremo pode dizer, se o Supremo quiser dizer que, sei lá, o delírio mais delirante que você conseguir inventar, ele pode dizer, não vai adiantar nada, nada, de nada, de nada. Porque a população brasileira vai dizer, ah, tá, sim senhor, doutor, e vai continuar fazendo igualzinho. É por isso que o Brasil tem jeito, o Brasil tem esperança. Você tem uma visão muito otimista do brasileiro, né? Não, eu não acho que seja uma visão otimista. Porque, Eu acho na uma visão- verdade, se nós pegarmos a nossa elite esquerdista gramsciana, que deseja transformar o Brasil numa espécie de grande Cuba, ou então de Coreia do Norte dos trópicos, né? Essa elite aposta numa mudança cultural. Ela bem. aposta que a médio e longo prazo, daí a aposta na universidade, Mas daí a essa- aposta na escola. Mas essa é a ideia da modernidade. A ideia da modernidade é o quê? Você tem uma ideia de como que a sociedade seria E você ideal. vai educar as pessoas para E isso. aí você transforma a realidade na ideia. Isso. Né? E para O que que isso é necessário. Vamos lá. E- Tomismo básico. e- O que é a verdade? Veritas, adequatio, adequação do intelecto à coisa. A coisa. Isso. Né? O que é a modernidade? Adequação Modernidade é a à adequação ideia. da coisa ao intelecto, da coisa à ideia. É o contrário. Né? Você tem uma ideia, então você muda o mundo a ferro e fogo e transforma o mundo naquela ideia. Só que o mundo não se transforma naquela ideia. Solução: Auschwitz, Sibéria, Cook County Jail, o que você quiser, mas você tem que tirar de circulação. Vendeia, terror, Sistema guilhotina, de hospícios, né? sistema de hospício. Isso, exatamente. É por isso E que eu os falei. hospícios surgiram para isso.
Justamente, por isso que eu porque falei. é interessante que os tais loucos, né? Na Idade Média todo mundo convivia com eles. Numa boa, e nunca foi preciso interná-los. Eu tenho uma prima que está estudando Foucault agora, que está fazendo um mestrado Meu doutorado foi em saúde nisso. pública lá. Aí eu cheguei para ela e disse: você já se deu conta que a nau dos loucos era autogovernada? Era, E justamente. ela ficou chocada, porque ela nunca tinha se dado conta disso. Mas quer dizer, você pegar Mas você Porque pegar. até o século XVII, toda cidade tinha um louco e todo mundo. O louco fazia parte da E família. no Brasil ainda tem isso, que é legal. Você. Na cidade da minha mulher é um mongoloide que o pessoal dá comida pra ele em troca dele varrer o pátio. Justamente. O cara fazia parte da família. Se ele não viesse, tinha alguma coisa errada. É porque a culpa foi da família, não do cara. Pois é, justamente, é tudo uma família, a sociedade inteira é uma família. Justamente. Aí, por isso que na modernidade se criam os hospícios, né? Porque na verdade, esse que não está no padrão, tá louco, né? Ele tem que ser internado. Pois é. Que é o que no Brasil a gente está caminhando mais ou menos para isso. A grande maioria da população que acredita em Deus e etc, etc, que é contra o aborto, etc. Essa população é doida, né? Mas são conservadores, porque a moda é hoje, a nova discriminação é essa, é chamar a população de conservador. Mas pensa no lado oposto. A pós-modernidade ela veio para completar essa dissolução da raça divina na ordem social feita pela modernidade. Então, no país que isso aconteceu, funciona. Acabam de grandes narrativas. Então você faz sobra só o indivíduo, não há mais nada. No final de contas, o que resta ou é overdose ou suicídio. Justamente. Agora, aqui no Brasil, o que acontece? Eles dão um tiro na água. O que é a luta antimanicomial? A luta antimanicomial é a tentativa de fazer a sociedade aceitar algo que a sociedade nunca renegou. Algo que a sociedade brasileira nunca renegou. Por isso é que no Brasil dá tão certo. Por isso que no Brasil, quando a gente diz assim, vamos integrar o louco, que bacana, ele nunca foi excluído. Justamente. E assim que funciona. Né? Quer dizer, aqui no Brasil a gente tem um mecanismo de defesa de uma cultura pré-moderna, que é um mecanismo fortíssimo, belíssimo, e que praticamente garante a sobrevivência da sociedade brasileira, aconteça o que acontecer com a modernidade. Porque todos os mecanismos de substituição da modernidade clássica, uma ordem exógena imposta à sociedade, um ismo gigante. Essa modernidade, no Brasil, ela perdeu o bonde quando ela não foi implantada a ferro e fogo após o massacre de Canudos. Ela perdeu o bonde. Ou na proclamação da República. Que dá mesmo. Etc. Massacre de Canudos, ele está para a proclamação da República como a vendetta para a Revolução Francesa. Quer dizer, é um levante popular contra uma modernidade que surge. A tomada do poder, a tomada do Estado pela modernidade. A população se revolta, porque a população quer a ordem clássica. E, seja Vendéia, seja Canudos, dando mesmo. E a reação da modernidade qual é? Matar os fanáticos. Na Vendéia, em Canudos. Isso. Só que eles mataram os fanáticos, mataram toda a galera lá de Canudos. Assassinaram a cidade. Mataram basicamente uma população que não tinha rigorosamente nada de diferente de todas as outras populações brasileiras do interior. E a única coisa que tinha de diferente era o fato de que tinha aparecido um cara que congregou todo mundo em volta de um discurso apolítico. Um discurso religioso. Que não é nem de direita nem de esquerda. Porque hoje... Que não é moderno. Né? Exatamente, ele não é moderno. Porque hoje... Você já viu o caderno dele? Já li. Pois é. Já li. Justamente. É um caderno antigo medieval. É um caderno que você poderia uma epopeia. Encontrar em qualquer pregação de um dominicano no século XIV. Justamente. Ou seja, pré-tridentino.
É o que eu estava falando, nós temos uma igreja pré-tridentina no Brasil. Inclusive em coisas como até os próprios padres TL, que se amancebam aí, arrumam uma mulher qualquer, tem uma cacetada de filhos com ela. É o que isso? É um padre pré-tridentino. Exatamente. É um padre semi-analfabeto, em termos teológicos, que vive amancebado com a mulher, que tem uma resposta cosmológica. Fica cobrando dízimo. Agora essas campanhas de dízimo aí que eu acho medonhas. Mas é basicamente isso. A gente tem um clero pré-tridentino. Então o que a gente pode fazer no Brasil, que pode ser uma solução bem interessante, é o quê? Implantar Trento. A implantação de Trento no Brasil, ou seja, é um cuidado na formação do clero, isso. Um cuidado na escolha do episcopado, porque qual era o problema do episcopado pré-tridentino? O episcopado pré-tridentino, ele era basicamente um episcopado escolhido na base do nepotismo, escolhido na base do o rei de sei lá onde, o amiguismo. O rei de sei lá onde precisa arrumar um emprego para o filho bastardo dele, para o sobrinho dele, então dá uma diocese para o cara. Tinha bispo de 5 anos de idade. Uhum. Era isso. Aí eles deram um jeito naquela zorra, em Trento, fazendo o quê? Botando bispos ortodoxos estudiosos. O que a gente tem que fazer no Brasil? Bispos ortodoxos estudiosos. A população era o quê? Era a população que tinha um senso hierárquico tão grande que o absurdo de a religião do rei e a religião do povo vigorou. Né? Faz isso no Brasil, dentro da igreja, o que você vai ter? Você vai ter uma pregação ortodoxa dentro da igreja, um senso de sacralidade forte dentro da igreja, e ao mesmo tempo um senso de tolerância verdadeiramente católico forte dentro da igreja. Uma recuperação tolerância de misericórdia. Né? Justamente. E uma tolerância grande com o indivíduo, não com o erro, o que faz com que seja possível trazer de volta todos esses católicos culturais que estão hoje congregados em centros protestantes. Porque eles são culturalmente católicos. É isso que eu falo dos carismáticos, por exemplo. A Summorum Pontífico. Ela é uma coisa maravilhosa para os carismáticos brasileiros. Porque na hora que ela for aplicada, Dom Beni, bispo de Lorena, ele foi lá para visita no canal ao Papa, voltou falando para todos os padres que ele quer que todo domingo, em todas as paróquias, tenha missa tridentina. Se ele conseguir fazer isso, o que vai acontecer? É a diocese onde fica Canção Nova. Exatamente. A missa tridentina vai ser descoberta pelos carismáticos. Convenhamos, o que os carismáticos estão tentando fazer? O belo. Pulcrum. Então o que se vai ter ali? Se vai ter uma coisa que vai apelar a esse senso dos carismáticos e, ao mesmo tempo, as reuniões de furdúncio, de bate-palma, de dancela deles, podem perfeitamente continuar acontecendo no salão paroquial às quartas. E a missa é uma coisa diferente daquilo. Vai ser uma maneira de deixar claro para eles que missa é uma coisa e louvor é outra. Louvor é outra. Na hora que se conseguir fazer isso, eles vão se tornar plenamente ortodoxos. Eles vão, ou pelo menos 99% ortodoxos. Para dar passe já vai ser um bom ajuda. Exatamente. Né? Mas aí, resultado. Se acontece um negócio desses, ao mesmo tempo, você passa a ter uma pregação ortodoxa, que essa molecada que está aí no seminário, se vocês estiverem vendo, é com vocês, né? Mas essa molecada que está aí no seminário, fizer uma pregação ortodoxa, uma liturgia evidentemente sacral, sagrada, bela, tradicional, perfeitamente adequada à natureza humana, sem bateção de palma, que é o que eu costumo dizer de carismático. É uma gracinha você ir lá e ficar glória a Deus, glória a Deus, glória a pá. Se você está contente, morreu a mãe, você vai chegar lá, você vai querer puxar uma metralhadora e matar todo mundo. De ódio. Exatamente. Agora. Que é o homem moderno. Ele não está preparado para o adverso. Justamente. Não há noção, não há justamente, porque o interessante das epopeias antigas e medievais é que a epopeia ela pode até ter um final feliz,
Mas a epopeia, ela é carregada do cotidiano. Não, a gente vive na primeira sociedade moderna, é a primeira sociedade na história da humanidade em Que não há dor. possível você morrer de velho sem nunca ter visto um cadáver e sem nunca ter sentido dor por mais de meia hora. Isso. Mas você está com dor, você toma uma Novalgina. Isso. Você está com dor espiritual, você toma um Prozac. Isso. Né? Você parece que papai e mamãe vai morrer, esconde no hospital. Depois você só vê o cadáver com tamanha camada de maquiagem que parece uma boneca. Eu costumo dizer que a parábola do bom samaritano fosse nos dias atuais, ao invés de passar o sacerdote e o levita olharem e pensarem, não, parece que ele já está morto, não vou mexer para não ficar impuro. Depois passar o samaritano, botar ele no ombro, levar... E acontecer que o primeiro que passasse ia dizer, um defunto! E caía duro. O segundo que passava tirava o celular e começava a tirar foto. O terceiro chamava PM. O quarto já ia ser uma equipe da TV com câmeras em cima, porque nunca ninguém viu. É escondido. A morte está escondida. A dor está escondida. Exatamente. Diferente do homem trágico, né? Do homem antigo, medieval. Do homem. É. Diferente do homem. Justamente, que a dor está ali exposta, né? Pois A gente, olha, nós lemos uma epopeia como a Odisseia de forma tão romântica, né? Porque nós já lemos a epopeia contemporaneamente do final, né? Daquele encontro de Odisseu com a sua esposa, que o esperou durante... Justamente. E a gente parece que em 95% da Odisseia é Odisseu lidando com a dor. É a vida. Com a dor. É Odisseu lidando com a traição. Justamente. Odisseu lidando com a tentação. Justamente. O que é Circe se não é tentação? Exatamente. Né? Ela está aí o tempo todo. E esse é o problema dessa religião. E é uma escravidão, você vira porco. Pô. Não é só os carismáticos, mas é a religião de uma forma... É o budismo New Age, é o protestantismo light, por aí vai. Né? É uma religião... Morreu a mãe ferrou. Justamente, é uma religião feita de palmas, de alegrias, de festividades. Morreu o pai, pronto, eu perdi a fé. Como é que você perdeu a fé? Não, o sofrimento não tem sentido. Ao passo que a grande diferença, eu sei que está na moda, etc., mas é interessante o René Girard, né? A grande diferença do cristianismo, a grande novidade sociológica do cristianismo é justamente o fato de que você, em vez de ter um outro para ter o bode expiatório, você tem um justo. Isso. Quer dizer, você passa a poder ter um sentido à dor. Dá um sentido à dor. Você passa, o meu joelho não funciona, dói horrores, eu subi uma escada complicada, eu tenho que usar uma bengala. O que o moderno vai dizer? Sintope de analgésico e o rim que se dane. O que o clássico vai dizer? O que o clássico vai dizer? A vida é assim, entrega para as almas. Que bom que você tem uso para isso. Você vai conseguir soltar um monte de alma do purgatório com essa dor. Né? Quer dizer, é uma visão muito mais completa. É uma visão que não me impede de tomar um analgésico se eu preciso, mas ao mesmo tempo me impede de me viciar neles. Esse é um dos problemas da nossa religião. Hoje não é só do catolicismo, é um problema generalizado. Não, mas isso é um problema muito grande até para a aceitação da ortodoxia. Muito grande. Porque a aceitação da ortodoxia pressupõe a aceitação do homem como ele é. Justamente. O homem, ele é um ser de dor. Ele é um ser que dói. Não ele, ser de dor, mas é um ser a metáfora do pó, nós não entendemos. A gente acha a metáfora do pó muito poética. Esse é o problema. Nós queremos poetizar as coisas. Não, aí você vê que você tentar esconder essa realidade não funciona. Eu vi outro dia um artigo muito interessante, o cara falando de metaleiros. Ele dizia que a banda tal botou a capa do disco, é uma casa feita de caveiras. Ele diz, olha, nós, a Igreja Católica, nós temos várias igrejas feitas de caveiras. De caveiras, de verdade. Não é desenho. Botou outra banda tal, bota um sujeito com 3 tiros na cara. Olha, você entra em qualquer igreja, você tem um sujeito que foi chicoteado, ganhou uma coroa de espinhos, foi pregado numa cruz, deixado para morrer lentamente, ainda tomou um pontaço de lança do lado, e tem mais. Esse sujeito não é qualquer, não, o sujeito é que a gente fez. Quer dizer,
essa modernidade, por esconder a dor, por esconder a morte, ela oferece apenas saídas desordenadas na forma desses cultos à morte, dos góticos, dos metaleiros, etc. Eu fiz o neopaganismo. Um artigo, menos esse você leu, que eu publiquei na Gazeta também, que foi um troço curiosíssimo. A Guarda Municipal de Curitiba prendeu 80 góticos fazendo uma orgia sexual regada a vodka no cemitério municipal. Aí eu dizia, mas claro, a gente vive numa sociedade em que se esconde o sexo. Você não pode falar de sexo hoje em dia. Você só pode falar de um dos fatores, dos muitos fatores, componentes de sexo, que não é nem o mais importante, que é o prazer sexual. O resto, a união que o sexo faz realmente entre as pessoas. Você vê quantidade de gente que se ferra porque fica aí dizendo não, sexo casual é bom, etc. Aí vai pra cama 2, 3 vezes, daqui a pouco tá apaixonado pelo outro. Claro, sexo gera união, serve para isso, só que dentro do casamento. A procriação, sexo gera filhos, e depois vão querer matar o neném, e vamos legalizar o aborto. Pois é. Quer dizer, você não pode falar de sexo, só pode falar de prazer sexual, que é um dos componentes do sexo. E não é nem o mais importante. Dá para você ter sexo bom, que não seja uma coisa, estou dando estrelas. Né? Então, o que acontece? Você tem uma sociedade que nega o sexo, esconde o sexo. Nega a morte, esconde a morte. Mas o sexo e a morte são pulsões fundamentais no homem. E a dor. E a dor e o sofrimento. Justamente. São pulsões fundamentais no homem. Então o que acontece? A pessoa tenta desordenadamente descobrir isso. Aí toma suruba no cemitério, toma banda de heavy metal com cara coberto de sangue e tripas. Que é o quê? É uma maneira desordenada de tentar expressar que existe sexo, dor, morte, sofrimento. Numa sociedade que nega isso tudo. Que cria um homem que é o quê? Cogito ergo sum. Quer dizer, eu sou um ser cogitante. Eu sou uma ideia. Eu sou um cérebro. Eu sou um fantasminha habitando uma máquina. Coisa que os neurologistas... numa tuba, né? Os neurologistas ficam horrorizados com isso. Aliás, tem um pessoal muito interessante em Berkeley. É uma pena que eu não tenho impresso para eu conseguir encontrar o PDF. Aí vai ser complicado. Mas eu dei para um grande amigo meu que fez certamente bom uso disso, um paper de uma galera na Universidade da Califórnia que está estudando a epistemologia tomista e está vendo o que eu já tinha visto, que eu estava querendo escrever o livro, mas eles foram na frente, que aquilo que São Tomás discerne perfeitamente, que você encontra lá no De Veritate, é exatamente como o cérebro funciona. Se você pegar os neurologistas de hoje em dia, eles concordam com São Tomás. Em tudo. Eu preciso desse livro, viu? Isso Não, Filosofia da Mente de Corte Tomista. Eu preciso desse livro. Não, isso é fascinante. Isso está certinho com a minha pesquisa sobre linguagem. Se você quiser, depois você vai ali naquela estante ali, do lado do Freud, entre o Freud e a divisão de estantes, aquilo ali é neurologia. Você dá uma olhada, anota aí a bibliografia, você vai estudar, você vai ver que aquilo é São Tomás. Mas eu me preocupo com esse tipo Só que é São Tomás descoberto no tomógrafo, fantástico. Mas eu me preocupo com esse tipo de religião, porque uma das funções da religião é mostrar o homem. E não o homem bonzinho, o homem que é poético. Mostrar o homem como o homem é. Exatamente. E a enorme distância em como a gente é chamado a ser e como a gente tem que percorrer esse caminho. Exatamente. Porque o interessante dos heróis trágicos, que é essa uma noção que nós perdemos, né? É que o herói trágico, ele é um herói que sofre, que sente dor. É um herói que se depara com o outro. Mas aí você viu o erro da modernidade até no Capitão Nascimento, lá no filme 1. No filme 1, eles pegam e botam ele brigando com a mulher, pensando, olha só, isso vai mostrar como é que ele é um psicopata. Um machista, um machão. Aí, um homem de direita ruim. O que as pessoas olham e veem? Um herói trágico que sofre.
Um sofrimento, aquele sofrimento trágico. Exatamente, quer dizer, esse é o homem verdadeiro. Esse é o homem verdadeiro. Esse é o homem verdadeiro. Quer Eles dizer, fizeram o senhor herói trágico me pensando que estão preocupa, fazendo vilão. eu tenho muito medo dessa religião light, né? Essa religião desses pregadores por aí, né? Que andam por aí dizendo que tudo é lindo, tudo é bom. Padre Fábio de Mello. E Fábio de Mello, e Feixão de Mello, e Companhia Limitada. Não, Fábio de Mello acho que é mais bonito. Fábio de Mello, né? Mas ele tem, bem próprio da natureza dele. Pois é, me preocupa muito com isso, né? Me preocupa, por que as pessoas têm crise de fé? Não é aquela crise de fé a mesma rede que tem um livro que falando dos grandes teóricos da sociologia, bota só Durkheim, Engels e Lenin, ela também me deu agora de presente esse ano um livro do Shalit. É por aí. É por aí. É esse homem que não existe. É um homem que é um homem ideal mental ao qual o homem real deveria se dobrar. Quando na verdade o homem real é um homem que ele é tão corpóreo quanto o que Nietzsche vê e isso é o principal, tão intelectual quanto o outro lado da moeda, que é o Descartes vê. Eu não sei se você já leu, tem um livro muito interessante, História da Mentalidade, chamado A História do Pudor. Ele conta da pregação de um frade, um franciscano, 1300 e blau, que o frade chega e diz: vocês não têm medo do inferno? Pois bem, vejam isso. Ele vira as costas para a plateia, levanta o hábito, sem nada por baixo. Vocês estão vendo esse buraco feio, escuro, fedorento? O inferno, senhores, é muito pior. Quer dizer, isso é extremamente grosseiro, mas é uma grosseria que vem de uma percepção, de uma aceitação do homem, não como um ideal mental, não como um homem composto de sabonetes e desodorantes, mas sim como um homem que, por um lado, é capaz de atos de um amor belíssimo a serem cantados em verso e prosa, e, por outro lado, é um ser que defeca e que tem partes feias. Isso. E que tem chulé. E que dói. E que dói. Sente dor. E que sofre. E que sofre. E que, esse é o motivo. Olha, veja e que só. ele ama. Isso que eu acho mais lindo. Eu acho que poucas coisas são mais lindas do que você ver um casalzinho feio. Por quê? Porque você pegar o cara que ama a mulher lindíssima, escolha a sua mulher lindíssima, aí, Gisele Bündchen, quem você quiser. Mulher não tem Bündchen, só tem Bündchen. Mas você pegar uma mulher lindíssima, o homem que ama essa mulher lindíssima, pô, moleza, até eu. Agora, a mulher que ama um cara feio que nem a gente, o cara que ama uma mulher feia... Normais. Eu tenho um aluno, por exemplo, é um senhor já, um aluno do curso de catecismo, que eu acho a coisa mais linda. Ele é um senhor, a mulher dele é uma senhora, ele chama ela de gata. É a coisa mais linda. Por quê? Porque isso é amor de verdade. Isso não é uma libido desordenada fingindo de amor. Não é que ele olhou a mulher novinha com tudo em cima. Não, ela é uma senhora. Ela é uma senhora que trabalha, rijo, duro, firme, que é uma pessoa magnífica, uma pessoa que eu admiro muito, e que ele, no amor dele, percebe ela como gata. Porque veja só, Carlos, hoje as pessoas não estão tendo mais a crise de fé ontológica. O que é a crise de fé ontológica? É quando o indivíduo se depara, né, com algum problema, tipo o de Santo Agostinho, né, de não compreender a Santíssima Trindade, só pode ser compreendida pela fé, né? Não pode ser compreendida pela razão. Mas é uma crise, né? Eu me deparo com um problema ontológico desse tipo. E aí, né? Como é que Deus é um, é três? Né? Ou como é que Jesus nasceu de uma virgem? São crises ontológicas, né? Que requer momentos de reflexão, estudo, etc. As pessoas, eu noto que a crise de fé das pessoas hoje é uma crise de bobagem. As pessoas perdem a fé porque brigou com o namorado, porque não passou na escola, porque não ganhou o padre, né? E por aí vai. Yeah. E por aí vai. São crises por bobagens, fruto dessa tipo de religião absolutamente superficial. Se tudo é lindo, por que eu briguei com o namorado? Isso é uma coisa de criança mimada.
A criança mimada é aquela que chega e diz, a comida tá fria. Exatamente. Aí vai a avó que mima e bota 1 minuto no micro-ondas. Aí a criança come 2 batatinhas, terceira, ai que nojo, tá frio. É isso. É uma maneira de lidar com o mundo de criança mimada. Aí você chega e na hora que você se depara com uma dor, Isso. seja a perda do ente querido, seja uma dor crônica, seja uma coisa qualquer, Uma que você vai simples fazer? briga de namorado. Uma briga de namorado, É. o mundo acabou. Perdi a fé, não vou mais para a igreja. É uma barbaridade. Essa igreja não presta. E aí quando você vai, porque aí também você pensa por outro lado, o pobre coitado do cara vai na igreja, aí ele chega lá e tá uma multidão de gente abanando folhetinhos ao som de glória a Deus, glória a Deus, glória a pá. Se o cara tem alguma razão para ele estar triste, aquilo vai ser uma coisa profundamente irritante. Profundamente irritante. Por quê? Porque vivemos num mundo de pessoas felizes. Aquilo é um show perfeito, do B-52s, não é isso? Né? Esse é o problema, né? Eu não sou contra esse tipo exatamente de cerimônia, mas eu sou contra a radicalização, que é isso que temos hoje, uma radicalização disso. Não, eu acho que é uma religião que funciona como uma espécie de terapia. Acho que você tem um borogodó de ficar cantando, batendo palma quarta-feira de noite, tá lindo, dá uma força. É o que eu costumo falar de seita crente. Seita crente, se eles não falassem besteira, eu não teria absolutamente nada contra, porque é uma coisa muito boa você se reunir com os amigos para cantar músicas de louvor a Deus. Isso. Agora, isso não é, nem substitui, e está anos-luz de servir como sucedâneo que seja da missa. Quer dizer, você ter uma reunião análoga a uma reunião de seita crente, mas sem pregar besteira nas quartas de noite, pô, deu uma força. Quando eu tinha programa de rádio, eu cada vez que eu ia tocar uma música, eu tocava no intervalo, na primeira metade era notícia, a segunda metade era apologética. Eu dizia, agora vamos botar as bandinhas carismáticas no seu devido lugar, primeiro lugar da parada de sucessos. Aí botava lá um Vida Reluz da Vida para tocar. É ótimo aquilo. Isso. Muito bom. Não na liturgia. Mas isso tem o seu momento, essa poética, mas isso não substitui, eu repito, a trajetória do herói trágico. Não, isso não pode substituir, porque seria uma negação do humano. Justamente. Você não pode negar o humano. Porque é interessante... Deus se fez homem. O verbo se fez carne. Isso. O verbo não se fez cogitação. O verbo se fez carne. É isso que é interessante. Porque o que Descartes diz? Descartes diz, em última análise, eu sou o verbo. Porque eu penso. Porque eu penso. Eu sou o verbo. E, a partir daí, ele se tranca dentro de um ser verbo que não tem saída. Toda a modernidade, né, a substituição moderna da quididade pela epistemologia, ela é o quê? Ela é, na verdade, uma tentativa de você fazer o verbo virar carne. De você dizer quanto de carne eu posso ser. Em que carne eu posso confiar que ela exista. Aí você vai ter a resposta contrária nietzschiana, que é o quê? É dar uma banana pro verbo e sair correndo com a carne. Isso. Vamos viver o mundo material loucamente. Vamos viver o mundo loucamente, viver como se isso fosse repetir e é o que é isso? É a carne. Quer dizer, é você ter o frade que levanta o hábito de dizer esse buraco escuro e fedido do inferno é pior, só que ele não fala do inferno. Ele diz esse buraco escuro e fedido, deixa ele para o lado porque a gente tem vinho. Deixa ele para o lado porque a gente tem mulheres e canção. Deixa ele para o lado porque a gente pode pegar e parar de ficar com medinho de inferninho, que isso é uma coisa lá daquele verbo que a gente não é, a gente é carne. E vamos aquele verbo da Idade Média, né? Pois é, justamente. Esse frade, ele está muito mais próximo da realidade do que
O cartesiano que nega a carne e o nietzschiano que nega o verbo. Que viu o verbo como uma maneira de escravizar a carne e transformá-la em carneirinho. Porque uma coisa que eu chamo a atenção, tanto Cristo que se fez carne, Deus que se fez carne, como também no herói trágico. Porque o cinema é uma coisa que eu chamo a atenção, eu tenho até um artigo escrito sobre isso. O cinema poetizou o herói trágico. Então, o cinema parte do início da tragédia e chega ao fim. Com aquele herói que se encontra com a amada, etc. O herói que vence a guerra. 90% da tragédia, o mundo contemporâneo ignora. Que é o essencial. Né? Esse é o problema. Não, esse é o vê... problema da nossa eterna crise de adolescência, né? Nós não podemos, o padre não pode nem sequer olhar feio para as pessoas, né? Hoje um pai não pode mais olhar feio para um filho, né? Porque está traumatizando a criança, e etc, etc, etc. Né? Aí começa toda a neurose, né? Começa, por exemplo, o Estado querer criar uma lei, como você já viu, uma lei para proibir a palmada. Não, meu filho veio me mostrar as gargalhadas, uma tirinha, que era o moleque que chegava pro pai e dizia: pai, eu sou vítima de bullying na escola. Aí o pai olhava o moleque: ah, otário! O filho veio mostrar as gargalhadas. Pois é. Hoje nós temos essa situação, né? Chegamos ao ponto do Estado querer regulamentar a vida privada das pessoas de uma forma tal que quer se criar uma lei proibindo a palmada. Não, vamos prender um pai que deu uma palmada no filho, né? Porque nós simplesmente eliminamos quase agora, toda a tragédia, né? Mas qual é a chance de uma lei dessas vigorar de fato, colar? Nula. No Brasil? Nula. Zero. Assim, completamente nula. Porque o Estado só consegue legislar sobre a ação do Estado. Isso é a coisa boa. E mesmo sobre a ação do Estado, ele não consegue legislar muito. Já visto o caso lá da lei do nome social do cidadão transexual. Eu até falei que eu ia me registrar como cidadão transexual. Dizer que eu virei gay, mas tão gay que eu dei a volta e virei macho de novo. Mas eu exijo ser chamado de majestade em todas as repartições públicas da escola. Quer dizer, o negócio desse não funciona. O Estado só consegue regular a própria ação estatal e mesmo assim a ação estatal passível de uma inspeção. Quer dizer, a papelada. Porque o Brasil é um país virtual, literalmente virtual. Justamente, você vai ter o escrivão que vai chegar: ô, viadão, senta aí e fica quieto. Aí depois vai botar no papel: o cidadão Marocas, sei lá o nome que traveca. Porque diferente, por exemplo, da França, aonde na França houve um processo de transmutação ou sublimação, aonde o juiz, de fato, ele personifica o Estado. E ele acredita naquilo. De fato, ele acredita mesmo. Não, aqui no Brasil, aqui no Brasil isso é até uma coisa interessante. É o caso do guarda, por exemplo. Às vezes no Brasil a gente acha estranho porque aquele guarda inglês não mexe, ele é tão sério, ele é tão formal. Ele é uma estátua, pomba. Justamente, ele acredita naquilo. Ele acredita piamente naquilo. Esse é o motivo. Já aqui no Brasil nenhum guarda acha que ele é o Estado. Justamente. Mas uma amiga minha, desembargadora, uma vez eu tive um diálogo curiosíssimo. A Carla ficou me olhando com os olhos regalados, assim, porque ela nunca teve acesso, contato com esse mundo. Ela é nascida e criada no interior, fez supletivo depois de eu insistir muito, que tinha parado de estudar na 7ª série, coisa que vai. Eu continuo insistindo para ela fazer uma faculdade de administração, uma coisa útil para ela, como produtora rural, mas ela não tem muita paciência para essas coisas, prefere ir lá e plantar couve. Beleza, cada um na sua. Mas estávamos com uma desembargadora, e a desembargadora falando lá as coisas modernas lá dela, entre outras que ela não compra nada em camelôs, e que os camelôs tinham que se unir e fazer uma passeata para conseguir um processo de regularização mais rápido, com um alvará expedido. Ela ficava olhando assim, aí olhava para mim como quem disse: você não vai falar nada. Né? Porque eu sabia que não adiantava nada falar alguma coisa. A mulher acredita naquilo.
Mas numa hora, essa senhora, de quem eu gosto muito, falou que nos concursos eles dão um jeito de reprovar as pessoas mais velhas, para garantir que eles peguem um moleque que saiu da escola, entrou para a faculdade de Direito, estudou que nem um louco e acreditou naquilo. Então ele sai acreditando naquela visão kelseniana positivista. E aí ele passa no concurso para o juiz e aí ele consegue julgar mais ou menos assim por um tempo. Porque o negócio é o seguinte, você tem que pegar o garoto até 2 ou 3 anos depois da faculdade. Porque depois de 3 anos ele não acredita mais não. Olha, é incrível. Eu digo isso, eu sou professor da universidade há um certo tempo, mas pegando desde a minha turma de graduação. Os caras na minha turma de graduação acreditavam cegamente naquilo, e Deus não existe, não sei o que, coisa e tal. Pô, já faz o quê? 15 anos que eu me formei, 10 anos de professor universitário. Você falando do trágico, não existem ateus nas trincheiras. E justamente. Hoje os caras estão lá, todos casados, frequentam a igreja no domingo, e todos têm a sua empresinha e são funcionários públicos. Os caras hoje são exatamente aquilo que eles tanto criticavam na graduação. Pois é. Não há, é isso que eu chamo a atenção. No terceiro mundo, o terceiro mundo e o Brasil, de certa forma, nós somos anti-nietzschianos. E anti-cartesianos. Justamente. Porque os dois lados da mesma moeda, mano. Porque o que eu chamo a atenção é o seguinte: Nietzsche, ele admira a coerência do homem comum. Ele admira a coerência. O homem comum não acreditava em Deus, não ia à igreja, e de fato não ia, e até hoje não vai, né? Mas ele acredita piamente no judiciário, ele acredita piamente na ciência, etc. Né? Etc. Né? Então, é isso que Nietzsche chama a atenção, é essa ética, né? É essa ética do homem moderno, né? Que Nietzsche contrapõe ao que ele vai chamar a ética. Mas também nós temos uma população culturalmente pré-tridentina. Isso. Nós temos uma população culturalmente católica, inclusive crente, inclusive, até você vê, por exemplo, isso eu acho nós somos o único país do mundo que os doutores vão à igreja no domingo. Pois é. Mas você vê como eu acho sociologicamente interessantíssimo o espiritismo. O que é o espiritismo? O espiritismo é um troço que surgiu no auge daquele cientismo alucinado do final do século XIX. Isso. Então, eles diziam... É uma religião científica. Não, eles diziam não é uma religião, é ciência. Não, e até hoje na França, o espiritismo é ciência. Não, até hoje na França o espiritismo não existe, esse é o grande barato. Quer dizer, o espiritismo é uma maneira de tentar alcançar o humano a partir dessa mentalidade cartesiana. Aí eles pegavam, inventavam toda uma ciência, toda uma pseudo-justiça lá de reencarnações e progressão evolutiva, não sei o quê. Mas um bestialógico pseudocientífico sem pé nem cabeça. Aqui no Brasil... Virou crença. Não só virou crença, mas virou crença no quê? Na uma coisa que o discurso, não a prática na França, que o discurso espírita tem em comum com a cultura tradicional católica, que é o quê? O valor da caridade. Aqui no Brasil, o espiritismo virou uma religião baseada em caridade e tolerância, que é um troço radicalmente diferente do que você tem na da ideia kardecista. Né? E aí isso foi dar filhotes misturando com religiões animistas africanas, que como fenômeno sociológico é interessantíssimo. Por quê? Porque é uma tentativa de construção de um paganismo, de um neopaganismo, mas a partir de um caldo de cultura católico e de um discurso cientista, ou cientificista, antes cientificista que cientista, né? Quer dizer, é uma tentativa de construção do paganismo a partir de um discurso cientificista num caldo cultural católico. Se você compara isso com as tentativas de construção de paganismo
tipo Wicca e esses delírios lá dos países modernos, que você tem uma ideologia com todos os seus imperativos morais categóricos e toda aquela expressão. É delirante, é muito engraçado a diferença. Você pegar um espírita brasileiro e botar um espírita brasileiro em contato com um médium espiritista americano, olha, a diferença cultural é maior do que entre o seu quinzinho da venda e o senhor professor doutor de Harvard. Ou de Princeton, né? Se você quiser pegar a gnose de Princeton. Que a gnose de Princeton é essa gnose dos doutores. Isso. Você conhece, né? A denúncia da gnose de Princeton. Essa gnose dos doutores. E aqui no Brasil, isso não tem, isso não funciona. Porque a nossa população, ela na verdade... Não tem toda essa cultura. Melhor ainda, a nossa população, ela nem sabe disso. Mas ela está esperando Dom Sebastião. A nossa população, ela é pré-tridentina. Ela está esperando chegar o Padre Cícero, o Frei Damião e Dom Sebastião juntos para botar ordem na casa. E isso explica, né, o fenômeno Lula, né? Isso explica. E olha, é interessante, viu? É interessante. Como o Lula é cultuado, fazendo vênia, né, a todas as benéficas do governo Lula à universidade, porque o apoio da universidade a Lula não se deu por acaso, né? Não é isso? Não se deu por acaso. Ali foi um acordo cultural, né, bem planejado, né, mediado por algumas universidades, o UNB, o USP, etc., que mediaram o acordo, né? Então, rolou dinheiro ali, literalmente, rios de dinheiro. Quem teve o mínimo de má fé ficou rico. O mínimo de má fé. No governo Lula, dentro da universidade, quem teve o mínimo de má fé ficou rico. Mas tirando todas as vênias necessárias, em grande medida isso explica o culto de Lula dentro da universidade. Porque é incrível como os professores da universidade não acreditam em Deus, mas acreditam em Lula. Eles não acreditam. É incrível. É uma coisa incrível. E não, justamente, essa busca do messiânico é uma busca pré-tridentina. Porque veja só, no Brasil existe um culto mesmo, o cara acredita mesmo naquela figura. Diferente, por exemplo, você chega nos Estados Unidos ou na Europa, mesmo com o fenômeno Bill Clinton... Não, o fenômeno Obama, messiânico. Mas mesmo assim, mesmo com o fenômeno Obama, as pessoas faziam a diferença do Obama, ou do Bill Clinton, do Tony Blair e do ideal. Havia uma diferença. Não, mas no o Brasil Obama não há... ser Messias mesmo, né? Com força. Porque no Brasil no Brasil não existe a ideia, existe só o Messias. Já o Obama, você viu que interessante, até ele tentando fazer passar uma lei qualquer, ele disse: se vocês me amam, exatamente, votem nessa lei. Exatamente. Isso é uma coisa que, assim, podia ser o Lula. Isso é totalmente anti-americano. Totalmente anti-americano, por isso que eu estou dizendo, a modernidade está indo por água abaixo. Porque isso é totalmente anti-americano, mas isso é extremamente humano. Isso é extremamente humano. Só que está sendo usado para uma tentativa de recuperação tardia dessa modernidade perdida. E recuperação tardia é uma furada. Porque recuperação tardia implica em você tentar manter a ferro e fogo numa coisa que já não existe. É o que você tem, por exemplo, ao longo da história, é o que você tem no absolutismo como tentativa de recuperação da autoridade do rei. É o que você tem na própria Inquisição como uma tentativa de recuperação da autoridade da igreja dentro da Espanha. Quer dizer, não era mais a autoridade da igreja, já era o rei usando aquilo para fins escusos, mas dentro de um discurso de recuperação da autoridade da igreja. O absolutismo não tem chumbas a ver com a autoridade dos reis taumaturgos curando escrófulas com um simples toque. Era um bando de idiotas vestidos com roupinhas bordadas a ouro. Isso. Porque quem mandava era a nobreza. Mas eles estavam dentro, ou até já de uma certa medida, uma burguesia enobrecida. Isso. Mas eles já estavam dentro de um discurso de recuperação. E esse discurso de recuperação é sempre uma furada. Porque você sempre vai tentar fazer aquilo a ferro e fogo. Você vai começar a matar quem é contra.
Ao passo que enquanto você tem uma coisa que subsiste por ser socialmente aceita, você não precisa fazer nada a ferro e fogo. Pelo contrário. Esse é o momento do Brasil. Você vê a Como primeira é que a gente Inquisição. vai legalizar no Brasil, por exemplo, o aborto, o casamento gay, por aí vai de água abaixo, quando 98% da Justamente. população é contra. O que você acaba fazendo é acabar com a tolerância. É. A tolerância que existe. É em aí relação que eu digo, aí às vai coisas. entrar o Supremo Tribunal. Mas o Supremo Tribunal não pode fazer nada. Porque Ele o Supremo pode- Tribunal, a única coisa que ele pode fazer é impedir que o delegado de polícia feche a clínica de aborto. Mas ele não pode impedir que haja, e vai haver, como está havendo contra os coitados dos homossexuais, que não são eles que estão fazendo essas leis, nego surrando homossexual, vai ter nego tacando fogo em clínica de aborto. O delegado não vai poder fechar. Mas o que isso vai fazer vai ser Você vai ter um caos. Um caos. Você vai ter um caos. porque aquela moral tradicional ela vai continuar a ser aplicada. Porque só dá para você aplicar medidas punitivas legais contra as exceções, não contra a regra. Então, se você pega e tenta aplicar essas medidas punitivas legais contra a exceção, contra a regra, o que acontece é que a regra se levanta contra a exceção que estaria sendo elevada e passa a ser vilipendiada. É o que está acontecendo com os homossexuais. Se eles botarem clínica de aborto legalizada, o que vai acontecer é que o primeiro namorado da menina que matou o neném na clínica de aborto legalizada, ao invés de ele ir no delegado chorando para ir denunciar aquela clínica, ele vai ir no delegado chorando, o delegado vai dizer: não posso fazer nada. Ele vai voltar lá com o coquetel Molotov. Quer dizer, é um processo contraproducente. Isso é pra instalar eles um mesmos. caos e instalar um caos de forma oficial, né? Justamente. Aí é que entra, porque A hoje, geração você da veja família. só, Carlos, hoje a grande maioria da população ela é discriminada, e ela é discriminada da seguinte forma: ela é rotulada de conservadora, religiosa, né? Fundamentalista, se diz logo, é um cristão, ele acredita em Deus. Pronto, então o camarada é discriminado por isso. Então todo discurso ele acaba aí. Pode Mas mostrar, ele é olha, discriminado dentro É. desse balão mágico, voando acima da realidade. Dentro dessa lógica. Quer dizer, ele é discriminado a partir do momento que ele tenha contato com essa realidade oficial, que ele não vai ter muito. Ele vai ter contato na forma de um discurso. Por exemplo, o discurso lá anti-homofobia. Mas ele não vai refletir isso no contato dele, que continua tolerante com o homossexual, até ele ter um contato oficial, real. Por exemplo, o cara abre um camping e ele não quer deixar dois homossexuais acamparem juntos numa barraca, ele chama a polícia. Aí, esse cara vai deixar de ser tolerante. A tolerância que ele tinha, ele vai deixar de ter. E aí a coisa vai ficar feia. Porque hoje o discurso, Carlos, ele acaba da seguinte forma. Pode prestar atenção na grande mídia, né? A grande mídia, Folha de São Paulo, Veja, etc. A grande mídia, ela acaba o discurso da seguinte forma: isso é coisa de conservador. Isso são os religiosos. Isso não vale nada. Acabou-se. É incrível, né? Como o cidadão comum não tem voz. Pois é, mas isso, por outro lado, é uma coisa muito É interessante. uma elite cultural, né? Mas isso é uma coisa Que muito está em cima interessante. das nuvens, né? Como é que Pepino Breve chegou ao poder na França? Pepino Breve, casado com Berta dos Pés Grandes, pai de Carlos Magno. Ele era mordomo do palácio. Os reis que o antecederam eram conhecidos como os reis vagabundos. Porque ninguém nem sabia que eles existiam, o que eles faziam. E é para isso que essa elite cultural brasileira, que domina a mídia, o governo, a legislação, o Supremo, A você bem quiser, universidade. a universidade, e é para isso que ela se encaminha. Porque na medida em que o discurso dela Se descola do mundo real. se descola do mundo real e é percebido dentro da categoria tipicamente brasileira de coisa para inglês ver,
O que a gente caminha para ter, se eles não derem grandes pulos e não atiçarem a população, e olha que a população brasileira é muito ordeira. Porque se você vê, por exemplo, o fato de que o consumo de crack e furto não dão mais cadeia, o que isso gera de criminalidade e o quanto que a população tolera essa criminalidade e vai lá e faz boletim de ocorrência e não lincha os caras, etc. Isso. Né? Quer dizer, Você não tem grandes tumultos sociais. Você não tem que é grande uma tumulto. coisa, por exemplo, eu insisto no famoso artigo do embaixador americano, que eu acho a grande análise social brasileira, quando da libertação dos escravos, que ele disse, ele foi muito claro, ele disse, olha, esse país é um milagre, né? Porque os Estados Unidos libertaram os escravos com 1 milhão de mortos na Guerra Civil. Né? E esse, já no Brasil já tem um jeito, a libertação dos escravos no Brasil foi uma coisa única no mundo. Porque foi uma festa. E brancos e negros se abraçaram no meio da rua. E literalmente os caras fizeram uma festa. Não, isso é o Brasil, isso é essa tolerância suprema, isso é da nossa cultura. É interessante a libertação dos escravos, por exemplo, no Haiti. Onde a elite, mataram os brancos todos. Justamente, a elite francesa, a que sobrou, fugiu. E foi o que atrasou tremendamente a libertação dos escravos no Brasil. Porque todo mundo tinha medo do Haiti. Agora, se você pega essa elite viajandona dentro do super fantástico balão mágico dela, cada vez mais distante da realidade, com um discurso cada vez mais para inglês ver de longe, vivendo em seus guetos, né? Vivendo em seus guetos, o que acontece é que a gente vai ter daqui a algumas gerações uma elite comparável desses reis vagabundos. Ou seja, agora eles ainda têm alguma força para poder pegar e tirar algumas milícias de algumas favelas. E logo depois o que acontece? Os bombeiros se levantam exigindo salário melhor. Quem são os bombeiros? São os mesmos caras que fazem parte das milícias. Né? Que são aplaudidos pela população, na milícia, inclusive. Quando a milícia toma conta da favela, todo mundo dá graças a Deus. Porque sabe que eles vão fazer o quê? Implantar uma versão violenta da ordem moral judaico-cristã. Fumou maconha, apanha. Roubou, toma um tiro. Quer dizer, é uma coisa que não é justificado, né? Mas não, mas é real. E é uma coisa extremamente parecida com o início do medievo, com a formação de uma ordem endógena na Europa. Aí o que acontece? O que a gente vai ter cada vez mais vai ser um imperador perdido lá em Brasília falando um monte de asneira que ninguém ouve. E aí daqui a pouco o salário do policial começa a vir mês sim, mês não. Num mês vem, no outro não vem. E daqui a pouco tem gente que não aceita real, porque o real não está valendo mais nada, ele é pago em real. E aí ele vai montar uma milícia e o Estado não vai mais ter força, não vai mais ter ninguém para mandar para segurar a milícia dele. E aí o filho dele vai herdar a milícia dele. E o neto dele vai ser o barão. Entendeu? Quer dizer, a formação de uma ordem endógena a partir de uma base cultural sobrevivente. Porque na França você já tem a 3ª geração de milicianos islâmicos, mas eles ainda são ideólogos. Ao passo que aqui no Brasil, eles não estão tentando transformar a realidade numa outra coisa. Eles estão tentando preservar a ordem socialmente aceita como ordem. O que quer dizer? O que é essa ordem? É uma ordem em que o viado é tolerado, em que o maconheiro é tolerado. O maconheiro é até tolerado, mas o viciado em crack não. O ladrão não é tolerado. Entendeu? Quer dizer, é uma ordem que vem dos costumes. E essa ordem, ela tem expressões, se você for ver, por exemplo, daqui a 10, 15 anos, você certamente vai ter o equivalente nos bairros mais pobres de Natal. Aí o que vai acontecer? A lei que vai valer no bairro mais pobre de Natal não vai ser a lei que vale em Rio das Pedras, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Vai ser outra, mas de acordo com aquela cultura local, com aquele certo e errado local, mas dentro, sempre, de uma expressão particular, local, da moral judaico-cristã. Que tenta reproduzir o universal.
Justamente, mas ela tenta reproduzir, na medida do possível, de acordo com os costumes, aquela lei geral, universal, a lei natural, etc. Quer dizer, é uma tentativa de inserção daquela sociedade com aqueles costumes dentro dessa ratio divina. É um gato. Você está olhando aí. Exatamente, é um gato mesmo. É. Mas, quer dizer, é uma coisa que faz com que a gente tenha aqui no Brasil, por isso que eu acho que não é otimismo, é simplesmente o reconhecimento de que aqui no Brasil, esse grande horror que foi a modernidade causou vítimas. Estão aí todos os canudenses do céu lá rezando por nós para mostrar que causou. Milhões e milhões de vítimas. Milhões. Por Causou. isso é que eu sou um grande crítico dessas epopeias românticas modernas. Porque há um desconhecimento da história, há um desconhecimento do que foi a Revolução Francesa, do que foi a Revolução Russa, socialista, cubana, do que foi a grande marcha de Mao Tse Tung, etc. Isso tudo foi um banho Mas de aqui sangue. no Brasil isso é farsa. Aqui no Brasil a marcha de Mao Tse Tung é a marcha do Prestes. Assim, é piada. Todo piada. mundo sabia onde ele estava e ninguém ia matar ele. Não, é piada. Aqui no Brasil, o que a gente tem de verdade, de conflito, modernidade, tradição, é Canudos. Mas eles perderam a chance ali e não conseguiram implantar a modernidade. Fora isso, o que você tem? Você tem um monte de político caçado, meia dúzia de unhas arrancadas, gente presa na Ilha Grande, lá no governo Getúlio Vargas, depois no governo militar. Mas, se você comparar com o Chile aqui do lado, Ou com a Argentina. em números absolutos, a gente teve no Brasil vítimas da modernidade, e por modernidade eu vou desde a independência até o governo militar. O número de vítimas é irrisório, em números absolutos, comparados com esses paisecos habitados por meia dúzia de pessoas que a gente Comparados, por exemplo, com a Guerra Civil da Nicarágua ou com a Revolução Republicana no México. Pois é, assim, é nada. Se Porque eles tivessem feito no Brasil o que fizeram no México, pegasse o embalo de Canudos e fizesse no Brasil o que fizeram no México, teriam conseguido. Mas eles perderam a chance. Então a modernidade nunca entrou. E agora que ela já está sendo substituída pela pós-modernidade, você não tem como conseguir uma massa crítica grande o suficiente para você poder fazer uma modernidade radical, uma ditadura moderna, uma coisa, ferro e fogo, Auschwitz, Sibéria, etc. no Brasil. Criar aquelas leis que até hoje existem no México. Porque até hoje, né? Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, é proibido andar de batinha. O Papa João Paulo II... Teve que pagar o imposto. Né? Entrou no país como turista. Né? Ele entrou, é interessante, o Papa não entrou no México como chefe de Estado. Ele entrou no México como turista. Ele teve que pagar um imposto que foi criado para ele andar de batina no México. Pois é. Quer dizer, até hoje, o México tem leis altamente mesmo assim você autoritárias. Mesmo assim você vê nos últimos 40 anos, fora os tradicionalistas e que tais, de onde vem a única congregação que tudo quanto é padre sabatino? Do México. Os Legionários de Cristo. E você tem uma série de movimentos que vem do México. Por exemplo, a Fraternidade São Pio V, o Instituto de Trento, que são movimentos que não têm tanta projeção como os legionários, mas que vêm do México. Mas se você pegar assim, congregação gigante, monstro, que todo mundo reconhece, tem acesso, reconhece, de batina, a única vem do México. Quer dizer, uma cultura católica, para você esmagar, você tem que conseguir fazer um genocídio, que é o que foi feito na Europa. Todos os países em que se conseguiu esmagar a cultura católica, isso foi feito na base do genocídio. Matando principalmente os jovens e os velhos. Que é o que foi feito no Tirol, na região do Tirol, na França. Porque quando os emissários
da Revolução chegaram no Tirol, né? Os tiroleses receberam as mensagens, né? De forma muito aprazível, né? Ah, tudo bem, houve a Revolução, tudo bem. Mas nós somos católicos, né? Nós temos um evangelho a cumprir, né? E aí os revolucionários enviaram o exército. E houve a guerra civil, né? E os tiroleses foram massacrados, né? E é o único jeito. E é o único jeito. Só que aqui no Brasil eles perderam o bonde. A hora de fazer isso é depois de Canudos. Porque é interessante, é isso que eu chamo a atenção. Há todo um discurso de democracia, mas há uma certa parêntese. Peraí, a democracia existe desde que você não tenha religião. Porque se você tiver opiniões religiosas, não existe democracia. Não, a democracia existe desde que você assuma como valores básicos elementares aqueles valores laicistas, etc. E tal, etc. Não é democracia. Desde que haja sublimação. Aliás, nunca existiu democracia, em lugar nenhum. A democracia existe desde que haja transposição nietzschiana. Você deixa de acreditar em Deus e passa a acreditar cegamente no Estado, em alguma teoria filosófica, etc. Que é a idolatria. Justamente. Porque é inclusive o problema... Que é a democracia europeia. A democracia europeia é desse jeito. As pessoas não acreditam em Deus, mas acreditam. Todo mundo tem na sua casa. Mesmo americano. Mesmo americano. Você olha num presbitério de uma igreja nos Estados Unidos, o que você vê? Uma bandeira americana. O que é isso? Para mim, você botar uma bandeira brasileira, olha que eu sou patriota de colar decalco, mas você botar uma bandeira do Estado dentro do presbitério da igreja, para mim, é acender incenso a César. E é isso que eles fazem lá. A diferença é que o francês, mais radicalmente cartesiano, ele exige uma coerência, o americano exige uma subordinação. A igreja é muito bonitinho enquanto é coisa de foro privado. E mesmo assim, para garantir, você bota a bandeira americana no presbitério para a gente ver que você aceita esse Deus aí da bandeira. Porque, por exemplo, na França, é interessante, os franceses não cristãos ou não religiosos, não muçulmanos, não cristãos, etc. Ele tem lá na sua casa o filósofo lá que ele cultua. Ao passo que o católico, em geral, vai ser um pacote completo. O cara é católico, e o cara é monarquista, e o cara é militar. A Academia de Saint-Cyr, na França, o equivalente lá das nossas agulhas negras, por exemplo, pra você ter uma ideia, chega a ser engraçado. Mas eles foram pedir para a Fraternidade de São Pedro para mandar um capelão para lá, porque não tinha nenhum aluno que quisesse assistir a missa nova. Porque vem tudo junto. Se você é católico, você é monarquista, você é militarista, é aquele pacote moderno fechado. Agora, como, mudando radicalmente de pato para ganso, mas já está começando a ficar tarde a rodo, às 2 da manhã, é verdade, viu? Eu sugeriria que a gente fechasse o botequim, porque amanhã, umas 11 horas por aí, deve aparecer o menino aí. Certo. Aí a gente continua. Que hora você acorda, hein? Cara, eu acordo 6 horas depois do dormir. Quer dizer que provavelmente eu vou acordar umas 8 e pouco. Perfeito. Tá, então, cavaleiros, tchau, acabou por hoje.